Senhores, bom dia. Então, retomamos aqui a sessão das 9 horas do dia 15 de setembro. Nós vamos retornar agora ao item 6 da pauta. Eu peço então para a Patrícia, nosso apoio, solicitar a doutora Ana Paula, que tente ingressar na sala para a gente julgar os itens 6 a 11, cujo recorrente é Unibanco. Ok, presidente, farei a convocação. Itens 6 a 11 da pauta, doutora Ana Paula, os processos serão julgados agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Aí, Lucas, a gente tenta julgar agora esses, depois retoma para aqueles outros dois, tá bom? Tá ótimo. Itens 6 a 11 da pauta, doutora Ana Paula, os processos serão julgados agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Olá, doutora Ana Paula. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, está ouvindo perfeitamente? Estou. Que bom. Conseguiu resolver agora. Teve mais gente com dificuldade, mas com o tempo a gente vai se acostumando. Isso. Tá Obrigada. bom, então, imagina. Então, eu vou pedir para a conselheira Giovana, né? Nós temos os itens 6 a 11 da pauta, cujo recorrente é Unibanco. Eu vou pedir para a conselheira Giovana, como a doutora Ana Paula vai fazer o acompanhamento, vou pedir para a conselheira Giovana somente organizar da melhor maneira que ela entenda, né? Você diz quais processos nós temos, quais você entende que a gente precisa fazer o julgamento em conjunto, alguma coisa assim, a ordem que você quiser. Só vamos aguardar, acho que caiu o conselheiro Heitor, né? Exato. Certo. Eu vou então fazendo a introdução enquanto o Heitor volta. Só deixa eu esclarecer para a doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula, nós estamos com 6 no colegiado. Estão faltando o conselheiro Lisandro e a conselheira Bianca, que não puderam comparecer por motivo justificado à reunião, tá? Mas a paridade está mantida, vamos julgar com 6 conselheiros. O conselheiro Heitor retomou agora. Então, eu passo a palavra para a conselheira Giovana, para que ela organize, e aí pode iniciar o relato de imediato, tá bom, conselheira Giovana? Com a palavra. Se não tiver nenhuma objeção da patrona, eu ia sugerir o seguinte: eu tenho 6 processos do Unibanco, né, que, na verdade, quem participou do julgamento o mês passado, eu tive vários, acho que 10 processos do Unibanco, e esses 6 são bastante semelhantes, só não puderam ser julgados naquela ocasião pela questão do limite de alçada de 1 milhão. E agora, como esse limite foi aumentado para 8 milhões, esses 6 processos puderam ser incluídos. Todos os 6 processos, eles dizem respeito a decompes de pagamento indevido a maior de imposto de renda retido na fonte. E desses 6 que eu vou julgar agora, né, que a gente vai colocar em julgamento, 3 deles são semelhantes em relação à alegação do pagamento indevido a maior, que são os itens 6, 8 e 10 da pauta. Eles são exatamente iguais, que só muda, no caso, o período de apuração, tá? O 9, ele é bastante semelhante, ele tem uma diferençazinha que depois eu vou abordar separadamente, e depois eu gostaria de tratar o 7 e o 11. Então, se a patrona não tiver objeção, a gente julgaria agora os itens 6, 8 e 10, e eu pediria aos colegas que acompanhassem pelo relatório do item 8, que é o final de 2009-81. Pergunta se tem. Doutora Ana Paula. Excelente, é isso mesmo. Tá bom, então. Vamos lá, Giovana. Eu peço que vocês abram o relatório do item 8, que foi aquele que eu já, inclusive, revisei, e podem passar direto para o voto, porque no início do voto eu faço um resumo do relatório. Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ao maior de fonte, relativo ao segundo decênio de julho de 2007. Esse período de apuração é a única coisa que muda em relação aos outros 2 processos, que seriam o item 6 e o item 10.
O pedido foi indeferido tendo em vista que o DARF indicado encontrava-se integralmente alocado ao débito declarado em DCTF. O contribuinte apresentou manifestação informando ter retificado a DCTF, esclareceu que houve equívoco no preenchimento e que esse equívoco decorreu na apuração do imposto de renda retido na fonte sobre juros sobre capital próprio, pois havia incluído parcela de imposto para beneficiários que eram isentos ou sujeitos a uma alíquota menor. Naquela ocasião, apresentou DCTF retificadora, DARFs e ata sumária de reunião do Conselho em relação à distribuição do JCP. O contribuinte também demonstrou disposição em complementar a documentação e requereu diligência. Isso aqui é o pedido, eu peço vênia para não ler. A turma da DRJ indeferiu o pedido de diligência e consignou na decisão que a interessada não logrou comprovar o reclamado em débito. A defesa ficou apenas no campo das alegações e acrescenta que as provas no processo devem ser apresentadas no momento da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, a menos que sejam atendidas alguma daquelas condições lá das 3 condições do decreto 7235. E ressaltou que a DCTF trazida aos autos confirma as conclusões exaradas no despacho decisório. Ou seja, nesse caso aqui, a decisão da DRJ, ela ressaltou que mesmo o contribuinte dizendo que retificou a DCTF que foi trazida, mesmo a retificadora, confirmava a alocação do DARF, ou seja, aquela conclusão do despacho decisório de que não havia disponibilidade no DARF. Ainda irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso, no qual reitera que apurou errado o imposto de renda retido na fonte, pois deixou de efetuar a exclusão de sua base de cálculo dos valores pagos aos acionistas imunes, isentos ou sujeitos à alíquota diferenciada, o que ensejou o pagamento a maior. Declara a recorrente que apresenta lista de todos os seus acionistas isentos e imunes, bem como a título exemplificativo os cartões do CNPJ de alguns dos acionistas, comprovando a situação de imune isento. A recorrente também afirma que, ao identificar o equívoco no recolhimento, já efetuou o pagamento do valor bruto dos juros sobre capital próprio aos acionistas imunes e isentos. Por isso, restaria comprovado que a recorrente possui direito à utilização do crédito tributário, uma vez que arcou com o ônus financeiro do recolhimento indevido. Tal argumento foi inserido para contrapor uma segunda justificativa da DRJ para indeferir o pedido de compensação, qual seja, o de que o contribuinte teria que provar que fez o pagamento sem as retenções. Do contrário, está autorizado pelos beneficiários dos pagamentos a requerer a restituição, sob pena da Receita Federal restituir o valor em duplicidade. Posteriormente à data da entrega do recurso, a recorrente fez juntar novos documentos, que não trazem novas alegações, mas apenas o detalhamento acerca do que foi alegado para justificar o pagamento indevido a maior de imposto de renda retido na fonte. No que concerne a esses novos documentos, entendo que, de fato, não trazem fatos novos, mas apenas detalhamento daquilo que foi alegado de que o pagamento de fonte foi efetivado a maior em função de erro que não considerou os beneficiários isentos ou sujeitos a uma alíquota menor. Documentos esses que poderiam ser requeridos pela autoridade fiscal num procedimento de diligência, que é justamente o que passo a propor. A decisão de piso se mostra acertada quando afirma que o contribuinte não trouxe com a manifestação documentos suficientes para demonstrar o erro cometido. Entretanto, havia muitos indícios e um início de prova razoável da veracidade dos fatos alegados. Considero, portanto, que seria caso de diligência, uma vez que a unidade de origem não chegou a analisar o mérito do direito creditório e, em se tratando de inúmeros beneficiários de pagamento, a autoridade fiscal teria liberdade de fazer a verificação por amostragem e de requerer outros documentos e planilhas que entendesse necessários. Isto porque não existe uma lista expressa do qual seria toda a documentação necessária para comprovar o alegado. Acerca da ressalva na decisão recorrida de que a DCTF retificadora apresentava valores que confirmavam o despacho decisório, de fato, mostra-se correta a decisão de piso neste ponto. Entretanto, ainda que a retificação da DCTF, no sentido de fazer constar os valores corretos, fosse um procedimento esperado por parte do contribuinte, ele não é condição sine qua non para o reconhecimento do direito creditório, normalmente quando a recorrente anexa extrato das razões contábeis. A recorrente afirma que o valor do fonte, apurado lá em julho de 2007, seria o total de 51 milhões, apesar de ter informado na retificadora o valor de 53 milhões. Alega que se tratou de erro formal
Entendo que esse erro pode ser superado desde que reste comprovado por documentação hábil e idônea, entre elas escrita contábil, que o valor correto é o que se alega. Há de se observar que a recorrente faz juntar ao seu recurso outros elementos de prova, quais sejam planilha com a lista dos beneficiários contendo os valores brutos e líquidos do JCP pago e a respectiva taxa de imposto de renda, traz ainda a amostragem dos cartões de CNPJ de algumas pessoas jurídicas, documentos esses que merecem ser objeto de diligência. Posteriormente, ainda faz juntar DIPJ, demonstrativo de cálculo, razão contábil, relatório digital, conciliação, demonstrativo de crédito de PJs isentas. Então, o contribuinte ele traz uma série de documentação com o recurso voluntário, e aí eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência para verificar a procedência das alegações do contribuinte de erro de apuração no fonte para julho de 2007, certificar a correção dos valores pagos de JCP em face dos requisitos estabelecidos na legislação de regência em relação aos limites de JCP, verificar as demais declarações pertinentes, normalmente no que diz respeito à DIRF, certificar que os beneficiários isentos ou com alíquota reduzida, se os pagamentos foram realizados sem o desconto do imposto de renda, como ele alegou e apresentou planilha, para que não haja restituição e duplicidade. Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros documentos e o relatório conclusivo. Então, eu faço a ressalva aqui, e porque isso pode ser, né, o Heitor é a primeira vez que ele está aqui com a gente no colegiado, que, por exemplo, a questão da retificadora, para alguns é essencial a retificadora. O Lisandro tinha uma posição nesse sentido de que é importante a retificação. Ele apresentou uma retificadora, mas a retificadora que ele apresentou não era com o valor correto. Ainda assim, ele disse que houve um erro no valor da retificação. Isso é uma questão que pode fazer diferença. A outra questão também que eu coloco para o colegiado é que ele apresentou o recurso voluntário, ele trouxe documentos anexos ao recurso voluntário, e depois, mais ou menos cerca de um mês, alguns dias depois, ele fez anexar novos documentos. Mas não eram novas alegações, são planilhas, livro, razão contábil, detalhando aquela alegação. E eu acho que ele pode ser recebido porque ele não está inovando, mas apenas detalhando aquilo que poderia ser, inclusive, requerido em diligência. E, nesse caso, a minha proposta é justamente converter em diligência para análise desses documentos. É isso. Certo. Conselheiro Heitor, no mês passado a gente já julgou alguns processos nesse sentido, né? Uhum. Em resumo, o contribuinte ele fez a retenção de fonte no pagamento de JCP e alega que tinha contribuintes que eram isentos, né? Aí, ou com 12,5, né? Isso. Aí, em tese, né, o contribuinte diz que, olha, eu comprovo que eu paguei o valor bruto para os beneficiários, né, daí eu retifiquei a DCTF. Só que nesse imbróglio que a DRJ acabou não analisando, e a gente acabou por converter o julgamento em diligência no mês passado também, né, porque precisa confirmação desses dados, enfim, né, e o voto da conselheira Giovana, aí seria o 8, o 6 e o 10, é isso, Giovana? O 8, o 6 e o 10. A diferença do 6, o 8 e o 10 para o 9 é que, no caso do 6, o 8 e o 10, a retificadora que o contribuinte apresentou, ele não é compatível com o valor que ele alega. Por exemplo, nesse caso aqui, ele diz, olha, o valor correto era 51 milhões do DARF lá. E na DCTF, mesmo na retificadora, tem 53 milhões. Eu digo que a retificadora com o valor correto era um procedimento desejável, esperado, mas não é condição necessária para o reconhecimento do direito creditório se ele mostrar que a escrituração contábil dele, os livros, razões que ele apresenta, tem a apuração correta do imposto. A diferença para o 9 é que no 9 ele apresentou uma DCTF retificadora com o valor correto, apesar de não ter trazido na manifestação de inconformidade toda a documentação, tipo livro razão, contábil, ele trouxe menos documentação. Quando a DRJ disse que a documentação não era suficiente, como aqui, ele vai e traz novos documentos. É a única diferença desses para o 9.
que eu também estou propondo a conversão em diligência. Eu só fiz a diferença porque, como para alguns essa retificadora pode fazer diferença, não, só se tiver uma retificadora correta, ele poderia aceitar uma diligência para o 9 e não aceitar para o 6, o 8 e o 10. É isso. Não, perfeito. Ver a qualidade da conselheira Giovana aí, conselheiro Heitor, ela já sabendo que tem um conselheiro da turma que entende que a retificadora é fator decisivo para ele definir ou não, ela já se parou para evitar essa questão, né? Se eu não me engano, no mês passado, só o conselheiro Lisandro ficava vencido com essa questão da retificadora, né? Nesse mês eu tive a oportunidade de atuar como suplente na Câmara Superior, e aqui para o nosso colegiado eu digo que eu fiquei bastante satisfeito, assim, fiquei daquela sensação de nosso dever cumprido, por observar que esses nossos entendimentos de flexibilização, de erro de preenchimento de declaração, de conversão de pedidos de estimativa para saldo negativo e vice-versa, tem sido acompanhado na Câmara Superior, tem adotado esse mesmo entendimento de flexibilizações. Estava um pouco ansioso para ver como que a Câmara Superior ia se posicionar. Ele tem tratado tudo como inexatidões materiais, que não impediriam o reconhecimento, quanto mais só a retificadora, né? Eu digo assim a título de ilustração, porque a gente sempre tinha uma dúvida até onde ia essa flexibilização, se a nossa turma não estava sendo assim até flexível demais, né? Mas eu vi que as decisões têm sido confirmadas lá por maioria, uma maioria folgada até de votos, tá? Mas é uma questão aqui de calhou de a gente estar convertendo bastante processo em diligência, mas são situações que parece assim que realmente fica difícil de a gente dar uma palavra final sem um mínimo de contraditório, até a própria unidade de origem também ter oportunidade de se debruçar sobre os documentos, né? Então, Giovana, 6, 8 e 10 são iguaizinhos, e o 9 tem aquela situação que a retificadora está, inclusive bate com o DARF, é isso, né? Eu queria chamar até a atenção, conselheiro Heitor, também, que, por exemplo, é uma questão que se discute muito, essa questão da prova. Por exemplo, na manifestação de inconformidade, ele trouxe alguns documentos, e a turma da DRJ achou por bem não converter em diligência e disse: esses documentos são insuficientes e teria que ter trazido tudo com a manifestação de inconformidade. Quando ele chega agora no recurso voluntário, ele traz mais documentações para contrapor aquele argumento de que não era suficiente, então não era suficiente, você quer a contabilidade, eu trouxe a contabilidade. E aí ele traz mais documentos. Eu entendo, né, na verdade o colegiado, de uma certa forma, ele entende que a gente pode acolher e pode baixar em diligência para análise, né? Tem gente que diz: não, tudo isso teria que ter sido lá desde a manifestação de inconformidade, toda essa documentação. Eu entendo que não existe, apesar de, se você fizer uma interpretação, né, da legislação, a gente deve exigir a escrituração contábil, mas às vezes ele acha que basta a retificadora. Quando a DRJ diz não basta a retificadora, tem que ter documento idôneo e diz que a contabilidade, ele traz a contabilidade. Eu não vejo como não aceitar, entendeu? E aí eu faço a ressalva no meu voto que acolho essa documentação, porque foi juntada para contrapor os fundamentos da decisão de piso. Bom, presidente, primeiro ponto, a questão de DCTF. Eu nunca achei que a revisão do DCTF realmente fosse condição necessária para que se desse direito creditório. Por quê, basicamente? Não sei se vocês conhecem, existe um parecer da própria COSIT, que no final dele, inclusive, ele dá a entender, assim, de forma não tão implícita, mas explícita mesmo, que mesmo a autoridade preparadora poderia, de ofício, rever o despacho decisório, ainda que a DCTF não tivesse sido retificada ou, como no caso, tivesse sido retificada de forma incorreta. Então, eu ficaria diante da seguinte situação: como que eu, numa instância julgadora, seja em primeira instância ou aqui, poderia dizer que eu não vou rever o despacho decisório em função da verdade material, se a própria Receita Federal está admitindo a revisão de ofício pelo preparador em algumas situações?
Então, com base nisso, por aí eu já dizia, olha, o próprio parecer admite que até a autoridade preparatória, no caso da DERAT, revise o desfazer decisório. Como é que eu, nesse jogador, não vou poder revisar em função disso? Então, com base nesse parecer, eu já jogava por terra essa tese de que, com todo respeito ao conselheiro Lisandro, que estava de volta diferente, que eu teria que, efetivamente, me vincular à inexistência ou não do DCTF retificadora e tal. Sempre vou ter, assim, a DRJ, eu acho que se aplica aqui também. Então, eu acho que a DCTF não é realmente condição. Agora, quanto à questão da prova em si, eu tenho uma certa restrição, realmente, a analisar os elementos que só são trazidos em sede de PER e de DECOMP, em sede de recurso voluntário. Eu acho que a preclusão, sim, é um ônus da prova do contribuinte em si, assim, mas assim, eu acho que a melhor solução para mim, nesse caso aqui, é a competente diligência realmente, e aí se a gente vai discutir, efetivamente, se eu vou poder aceitar ou não os elementos de prova que são frontas de recurso voluntário, eu acho melhor deixar para a próxima etapa, quando retornar o processo, efetivamente. Entendeu, presidente? Eu acho que não é o caso de eu agora fazer uma análise aqui, até porque isso vai prejudicar o voto dos outros também. Tem gente que vai achar importante a manifestação da preparadora sobre os elementos que foram anexados agora. Efetivamente. Aí, ainda que eu não ache importante, eu acho que eu fosse rejeitar esses elementos, para mim, eu acho que vai, assim, até por questão de colegialidade, efetivamente, eu acho que vale a pena eu referendar em toto o voto da relatora, converter em diligência. Se eu tiver que fazer alguma restrição com relação aos elementos de prova da verdade material não serem suficientes para mim, independentemente do DCTF, eu faço quando o processo voltar efetivamente. Então, na verdade, eu acompanho a relatora integralmente, converter em diligência e, por hora, sem nenhuma ressalva quando os elementos de prova foram corrigidos aos autos em sede de recurso. É isso, presidente. Muito obrigado, conselheiro Heitor. A gente tem, o colegiado tem tido bastante flexibilidade quanto a essa anexação da prova, né? Existia uma certa, digamos assim, uma divisão maior do colegiado, até que a Câmara Superior também começou lá a proferir algumas decisões aceitando. Aí quem tinha uma certa resistência acabou flexibilizando, né? Agora, há situações em que, de fato, a gente não tem nenhuma dúvida que os documentos foram anexados no recurso voluntário, e as situações como essa da conselheira Giovana, né, eu estou utilizando o exemplo até porque daqui a pouco vai aparecer o caso, a gente já discutiu, né? Em que o contribuinte não tinha sido instado a apresentar algum documento, a unidade de origem nunca intimou, ele apresentou, olha, eu acho que a retificadora, então está aqui. Aí a DRJ falou, olha, não era só a retificadora, não adianta, eu preciso do razão contábil que justifique isso. E aí muitos entendem que era para contrapor a decisão da DRJ, tá? Então, são situações que aí a gente vai amadurecendo aí ao longo da discussão. Agora vocês veem, né, que o conselheiro Heitor é um conselheiro já, ele, além dessa experiência dele de DRJ, né, para alguns colegas, ele já foi conselheiro do CARF também, né, então já atuou até na Câmara Superior, na segunda turma, e aí a gente percebe que ele tem vários posicionamentos também já bem consentâneos com o que o CARF vem decidindo, essa questão da retificadora, né. É sempre bom ter um colega assim já com esse... muito bom quando vem da DRJ, muito bom quando tem experiência, né? Apesar de não ser isso condição obrigatória, por exemplo, a conselheira Giovana veio direto da DRJ, da fiscalização, e também tem um entendimento bastante alinhado com o que a gente vem decidindo. Mas é sempre bom, Heitor, ter... assim, já se posiciona, já esclarece, a gente vê que não precisa nem ficar debatendo muito alguns pontos que o conselheiro Heitor já compreende bem o contexto, é sempre bom para a gente. Mas vamos lá, senhores, alguma dúvida? Não? Então, conselheiro Dornelas. Está mudo, Dornelas. Eu acompanho a relatora os 4 processos. Certo, é isso? Certo, a gente já pode julgar do 6 ao 10, né? Conselheiro Heitor, então... Não é do 6 ao 10, tá, Fernando? Porque o 7 fica fora. É o 6, 8, 9 e 10. 6, 8, 9 e 10. Eu também acompanho os 4 processos, presidente. Tá, muito obrigado, conselheiro Heitor. Conselheiro Rogério. Eu acompanho a relatora também. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, os itens 6, 8,
9 e 10, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. Julgados. Conselheira Giovana, é o 7 e o 11 juntos ou são separados? Você que... São separados, porque aqui a causa de pedir é diferente, eu vou fazer separado, mas são simples. Tá bom. Tá com a palavra, tá? Tá, então, vamos para o processo 7, né, pela ordem da pauta. Eu peço para ir diretamente ao voto. Aqui também trata de pedido de restituição de pagamento indevido a maior de fonte, relativa a maio de 2008, no valor original de 1.600.000, e o pedido foi indeferido porque o DARF se encontrava alocado. No caso, o contribuinte apresentou manifestação através do qual informou ter cometido o erro de preenchimento do DCTF, informa que o erro foi na apuração da base de cálculo do fonte, que procedeu à retificação e procurou esclarecer o erro e juntou documentos. Também demonstrou disposição em complementar a documentação e requereu diligência. A turma da DRJ indeferiu o pedido de diligência e deixou consignado que não tinha sido juntado todos os documentos necessários para aprovar o pagamento indevido a maior, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, semelhante a esse processo. Ressaltou que os documentos trazidos aos autos apresentavam inconsistências. Também deferiu o pedido de diligência, pois as provas já deveriam constar dos autos. A decisão recorrida menciona que, a partir da DCTF retificadora, haveria, em tese, um crédito a favor da interessada, mas que não restou comprovado. E ainda colocou que a recorrente deveria provar que atende aos requisitos para requerer a restituição do indébito de fonte, né, que ou assumiu encargo financeiro ou está autorizado pelo beneficiário da restituição, nos termos do artigo 166 do CTN. No caso, a DRJ consignou que ela deveria estar autorizada, né, pelos beneficiários. Aí, ainda resignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso, através do qual reitera os argumentos dispendidos na manifestação, no sentido de que calculou erroneamente a base de cálculo do fonte lá de maio de 2000, terceiro decênio de maio de 2008, em relação a 2 CPFs, 2 herdeiros que receberam um pagamento, um resgate de um fundo, que são os 2 herdeiros identificados pelos CIFRs número tal e tal, que são CPFs, ele diz aqui os 2 números, quando da realização da partilha de bens no fundo de aplicação de renda fixa de sua titularidade, denominado Universal 1 FIC-FI, o que teria gerado uma tributação indevida no momento de corte, 31 de maio, no montante de 1.600.000. Isso aqui é relevante ressaltar que a gente está tratando do Unibanco, né? Então, o que é que acontece? O Unibanco, ele pagou a essas 2 pessoas físicas por um resgate na aplicação e fez a retenção do fonte. E aí, ele usou como base o que teria gerado uma tributação em maio, mas ele já tinha, ele fez o cálculo do fonte de todo o rendimento da aplicação desde o início da aplicação, quando já havia sido recolhido fonte em novembro do ano anterior. Então, o fonte deveria ter sido recolhido só em relação à diferença. Então, ele esclarece aqui, a recorrente esclarece que para a tributação do imposto de renda retido na fonte, deveriam ser considerados os rendimentos ocorridos somente entre novembro de 2007 e maio de 2008, para essas 2 pessoas físicas que efetuaram o resgate em maio de 2008. Todavia, para algumas aplicações foram considerados os rendimentos desde o início das aplicações até maio de 2008, ocasionando a tributação a maior, conforme as planilhas anexadas. A decisão de piso, que tinha constatado algumas inconsistências, né? A decisão de piso destaca inconsistências na documentação apresentada e ressalta que o contribuinte não trouxe aos autos o valor inicial das aplicações, justamente porque o erro de apuração está nisso. Na hora que foi feito o resgate para as pessoas físicas, o erro foi que ele calculou fonte desde o início da aplicação até maio.
E aí ele disse, não, era para estar calculado só de novembro de 2007 até maio. E a DRJ disse, olha, ele não trouxe o valor da inicial das aplicações. Aí, concernentes às datas de aplicação, e aí tem as informações. Assim sendo, além do fato de a alegação não estar consistente, não há como checar a correção do valor que se alega ter sido recolhido a maior. Então, o que é que a DRJ diz? Isso que você trouxe aqui, eu não tenho como checar se o que você está alegando está correto. Para contrapor as razões da DRJ, a recorrente apresenta as telas do sistema do Fundo Universal I, planilha, valor retido e recolhido indevidamente em comparação com o valor correto, bem como um mapa de evolução dessas contas e os resgates para demonstrar a devolução do fonte no dia 1 de maio de 2009 no valor de 1.800.000 na conta do Fundo Universal I. Acrescenta que essa devolução também é comprovada através do extrato na conta corrente do fundo, documento 6, e a devolução dos valores nas contas dos cotistas pode ser verificada através dos extratos, documento 7. Acrescenta, existe também, a DRJ falou de uma inconsistência do nome do fundo, porque ele fazia uma referência do fundo I, tinha a questão do fundo J, uma confusão entre o nome dos fundos do qual foi resgatado o valor pelas pessoas físicas. Acrescenta que o fundo de investimento que os senhores Irene e o Guilherme aparecem como cotistas é o Universal I, e a documentação apresentada na defesa refere-se ao fundo denominado Universal J. Esclarece que o valor de 1.600.000 foi creditado indevidamente do Fundo Universal J, documento 8, e por razão, em 1/6/2009, referido valor e sua respectiva atualização foi transferido para o Fundo I. Então, ele disse que teve esse erro no depósito do fundo e que foi feita a devida transferência, conforme demonstrados os documentos anexos 5 e 6. Quanto ao fato destacado pela decisão da DRJ de que a retenção ocorreu em maio, mas o estorno foi efetuado apenas em 2009, pelo mesmo valor, ou seja, sem atualização monetária, esclarece que o valor retido indevidamente foi atualizado conforme demonstração pelo mapa de evolução de contas, onde se verifica que o valor foi corrigido utilizando-se do valor da cota na data da devolução do imposto de renda na fonte. Aí eu coloco aqui, é de se observar que a recorrente traz novos documentos para contrapor os fundamentos da decisão recorrida, no sentido de provar a existência do seu direito creditório. Acerca desses documentos, eu faço aquela observação que estão sendo juntados para contrapor a decisão de piso. É de se observar que alguns desses novos documentos foram anexados ao recurso, encontram-se pouco legíveis, isso eu constatei, que eu tentei olhar e não consegui entender. Há exemplo das telas constantes dessas 10 folhas aí, e um documento de folha 127 também está ilegível. A decisão de piso se mostra acertada quando afirma que o contribuinte não trouxe com sua manifestação documentos suficientes para provar o erro cometido. Entretanto, há muitos indícios e o início de prova razoável da veracidade dos fatos alegados. Apesar de a decisão de piso não ter citado expressamente, entendo que para demonstrar a correção da apuração dos valores de fonte, a recorrente precisa comprovar que efetuou a escrituração contábil dos valores corretos e dos devidos estornos. Nesse caso, nos outros processos, ele trouxe livro razão. Nesse caso aqui, ele não trouxe a escrita contábil. Ressalto ainda que a prova inequívoca da existência do crédito tributário há de ser realizada pelo contribuinte. Apesar de eu estar sugerindo, eu vou sugerir aqui a baixa diligência, até para a juntada de livro contábil, que eu acho aconselhável, essa prova tem que ser feita pelo contribuinte que alega possuir um crédito em face da Fazenda Pública. Feita essa ressalva, considerando os novos documentos trazidos aos autos e a plausibilidade das alegações, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para a unidade de origem. Verificar a correção dos valores declarados na DCTF retificadora, em face das alegações, verificar as demais declarações pertinentes, principalmente no que diz respeito à DIF, intimar o contribuinte para trazer escrituração contábil que demonstre o erro cometido e os devidos estornos, e, se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros documentos. Como voto. Certo. Obrigado. Nesse caso, eu não fiz junto, porque realmente a alegação do pagamento indevido a maior é bem específico para o processo.
Senhores, dúvidas? Não? Então, vamos colher os votos. Conselheiro Dornelas. Acompanho o relator. Conselheiro Heitor. Também acompanho, presidente, com aquela ressalva que tem um trecho aqui que, na verdade, eu não estou me vinculando à diligência, mas não é o caso de voltar pelas conclusões aqui. No caso de dizer que eu aceito que a documentação pós-impugnação seja recepcionada e analisada, eu, por hora, não estou acedendo a esse entendimento que está exposto no voto aqui. Mas como é conversão em diligência, não é o caso de eu votar pelas conclusões, né? Então, na verdade, eu só estou fazendo essa ressalva porque isso não estou dizendo aqui que eu aceito esse entendimento de que eu vou aceitar todos os documentos pós-impugnação aqui, mas voto integralmente pela conversão em diligência acompanhando a relatora. Obrigado, conselheiro Heitor. Conselheiro Rogério. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, item 9 também, unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. Agora temos o item 11, né? Conselheira Giovana, deixa eu só fazer uma pergunta. Acha que em 10 minutos terminamos esse? Senão eu vou... Fazemos. Fazemos? Então vamos até o final. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Peço que vá direto para o voto. Esse aqui também é decomp de pagamento indevido a maior de fonte. O despacho decisório informou que o DAF estava alocado. Na manifestação de inconformidade, ele alega pagamento em duplicidade por erro em razão de um contrato de câmbio. Houve um contrato de câmbio onde foi remetido o valor para o exterior e foi feita a retenção pelo Unibanco. Eu vou até tentar resumir aqui, que agora esse aqui eu tenho bem fresco na cabeça. O seguinte, a BWU, Comércio e Entretenimento, ela fez uma remessa de um valor para o exterior em razão de um contrato com a empresa, não lembro agora outra empresa qual era, e contratou com o Unibanco. E aí, o que é que aconteceu? Quando essa remessa de dólares foi feita para o exterior, o Unibanco fez uma retenção utilizando em nome da BWU. O Unibanco pagou, mas recolheu o DAF com o CNPJ da BWU. Depois, analisando a legislação, ele entendeu que o encargo era da própria BWU. E a BWU, que fez o contrato de câmbio com o Unibanco, também recolheu o imposto de renda retido na fonte. Então, existem dois DAFs recolhendo aquele imposto de renda retido na fonte. A alegação é de pagamento indevido a maior em duplicidade por parte do Unibanco. E na decisão da DRJ, a própria DRJ não identificou os dois DAFs que justificassem um pagamento em duplicidade. Ele só identificou um DAF, que seria um DAF que foi feito com o CNPJ da BWU e que o Unibanco depois pediu um REDAF, dizendo, olha, esse pagamento foi indevido, eu recolhi com o CNPJ da BWU, mas é indevido e esse DAF foi recolhido por mim, então eu peço a alteração do CNPJ do DAF para o CNPJ do Unibanco. E foi feito esse REDAF, foi autorizado. Então, existem dois pagamentos de fonte que haviam sido feitos com o CNPJ da BWU, depois um deles foi feito um REDAF para o CNPJ do Unibanco, e é esse pagamento realizado pelo Unibanco, que está hoje, em razão do REDAF, com o CNPJ do Unibanco, que está sendo requerido como pagamento a maior. E esse DAF, que foi recolhido pela BWU, não havia sido localizado pela DRJ. E aí, quando chega no recurso voluntário, ele disse, não, foi pagamento em duplicidade, está aqui os dois DAFs. E aí ele apresenta os dois DAFs, certo? E apresenta que, ainda resignado, ele apresenta recurso voluntário, no qual reafirma que o pagamento foi feito em duplicidade, por equívoco, quando do recolhimento do fonte referente a um contrato de câmbio, que foi realizado entre a recorrente e a BWU. O erro, aí o que é que a DRJ fala? A DRJ fala também que a DCTF retificadora confirma o valor do despacho decisório,
que não foram localizados os 2 DARFs que justificassem o pagamento em duplicidade e que os contratos de câmbio apresentados forneciam uma pista a respeito da remessa feita, mas não revelavam a natureza do contrato subjacente à transferência financeira para o exterior. E que o contribuinte não trouxe aos autos os documentos que revelassem a verdadeira natureza da operação que ensejou o fonte. O que é que o contribuinte fez? Ele trouxe todos esses contratos de câmbio das remessas, os contratos de câmbios que foram feitos, retificados, cancelados, o contrato que não tinha sido apresentado com a manifestação de inconformidade, que seria o contrato entre a BWU e a Blockbuster, que justificasse a remessa do valor para o exterior. Ele trouxe esse contrato. E o que eu estou sugerindo é a conversão em diligência. Agora, inclusive, eu não só sugiro a conversão em diligência, mas eu faço uma ressalva. Por exemplo, esse contrato da Blockbuster com a BWU, que embasa o contrato de câmbio, onde houve a retenção do fonte, ele está em inglês, sem tradução. Né? Então, eu coloco que ela trouxe aqui novos documentos. Entre a documentação anexada, eu estou agora na folha 4 do meu voto, encontram-se os 2 DARFs que justificariam a duplicidade, ambos com o CNPJ da BWU Comércio e um REDARF alterando o CNPJ da BWU para o CNPJ da recorrente, o que produz fortes indícios de que houve o pagamento em duplicidade. Entretanto, a turma da DRJ não havia localizado o segundo DARF. A recorrente também anexou o contrato realizado entre a Blockbuster e a BWU Comércio, que teria embasado o contrato de câmbio realizado, todavia o mesmo encontra-se em língua estrangeira. E aí, considerando a documentação apresentada, entendo que há fortes indícios de que houve pagamento em duplicidade, ainda que não comprove inequivocamente o erro alegado. Isso porque a recorrente não apresentou a DCTF retificadora nem escrituração contábil, demonstrando todo o erro. Ainda que a DCTF retificadora seja um procedimento esperado, eu digo aqui que não é necessário, né? Mas faz-se mister a comprovação do equívoco através de escrituração contábil, bem como tradução do contrato, a fim de confirmar os valores acordados para fim de pagamento dos rendimentos que deram ensejo ao contrato de câmbio. Então, eu estou propondo a conversão em diligência para que o contribuinte traga a escrituração contábil, o contrato traduzido, e analisar se a nova documentação trazida aos autos confirma o erro cometido. Confirmado o erro, verificar se os valores recolhidos em duplicidade não foram objeto de compensação em outro processo, considerando que tem 2 DARFs aí que se encontram disponíveis. Verificar as demais declarações pertinentes, mormente no que diz respeito à DIF da BWU Comércio e da própria recorrente. E aí apresentar relatório conclusivo, como voto. E aí, nesse caso, a questão da prova, eu acho que precisa de mais alguma coisa de prova. Entendo que, não era suficiente, o que está aqui não é suficiente, mas só o fato dele ter trazido os 2 DARFs, que mostram o recolhimento no mesmo valor, eu acho que tem muita coisa que não tinha sido apresentada e localizada na primeira instância, que tem fortes indícios do direito creditório. Então, assim, eu estou propondo a diligência. Obrigado, conselheira Giovana. Debates? Dúvidas, senhores? Não? Então, vamos lá. A conselheira Giovana está convertendo em diligência. Conselheiro Dornelas. Eu acompanho a relatora, presidente. Obrigado. Conselheiro Heitor. Também acompanho, presidente. Eu acho até que, na verdade, essa questão do DARF é fundamental. Eu não tenho plena convicção de que a DRJ teria dado a mesma decisão se tivesse encontrado os 2 DARFs. Porque o DARF já existia desde a manifestação de conformidade. Então, na verdade, ele está muito ancorado no fato de ele não ter achado os 2 DARFs. Então, isso para mim, até talvez já fosse suficiente para julgar se houver os 2 DARFs, provavelmente é contribuinte. Então, tem que diligenciar efetivamente. Independentemente do que foi trazido em recurso voluntário, eu acho que a questão dos 2 DARFs é a chave aí, é anterior a essa questão de todos os documentos do contrato de câmbio, tradução, efetivamente. Então, na verdade, acompanha integralmente. Pois é, então eu queria até só fazer uma ressalva, assim, quando eu vejo vários outros processos, quem está acostumado aqui
a ver meus julgamentos, quando ele chega na manifestação, ele traz alguns documentos, chega no recurso voluntário e ainda não é suficiente, ou ele traz pouquíssima coisa e já poderia ter trazido, ele sabia o que podia ter trazido e não traz, regra geral, eu já nego o provimento. Ele diz, olha, ele estava ciente desde a decisão da primeira instância, podia ter trazido e não fez. Nesse caso, houve um óbice, que era a não identificação dos 2 DAFs, e tudo que a DRJ contestou do contrato, do contrato, as razões que embasaram o contrato de câmbio, os valores, tudo isso o contribuinte trouxe, ainda que trouxe em língua estrangeira, mas ele trouxe. Só que na DRJ, em nenhum momento disseram expressamente, traga a escrituração contábil, porque às vezes ele diz, não trouxe isso, e normalmente ele fala da escrituração contábil. Então, na verdade, o contribuinte trouxe tudo que a DRJ falou, inclusive o segundo DAF, mas não trouxe a escrituração contábil, que eu acho que seria relevante, até porque a retificadora não traz os valores corretos. Então, assim, eu entendo que não tem ainda prova suficiente, mas tudo que a DRJ disse que seria necessário, ele trouxe. Na verdade, eu acho até que, na verdade, talvez a DRJ se satisfizesse, se visse 2 dados exatamente iguais até 8 centavos, 2 contribuintes diferentes, na mesma data, da mesma remessa, eu ficaria satisfeito, não precisaria... Você fala, não, está claro que é um erro de duplicidade, entendeu? Então, essa questão, mesmo antes de todo esse arcabouço probatório que foi trazido depois, já existia lá e tem que ser esclarecido. Então, na verdade, eu concordo com a diligência, efetivamente. Obrigado, conselheiro Heitor. Conselheiro Rogério. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Lucas. Me acompanho, presidente. Eu também acompanho a relatora no item 11 da pauta, conversão do julgamento em diligência. Então, em resumo, dos itens 6 ao 11, todos por unanimidade de votos, nós convertemos o julgamento em diligência, certo? Certo. Então, doutora Ana Paula, estão julgados os processos da senhora. Tá, ok. Então, eu vou, dada a hora, né, pessoal, eu vou solicitar a Patrícia, que está nos auxiliando, que encerre a gravação. Ok, presidente, gravação encerrada.